Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje eu vou contar uma historinha pra vocês. Chegou o quarto volume da coleção Quarteto Fantástico do Ryan North. Toda essa edição é maravilhosa. Ela já começa incrível e termina incrível, mas eu quero destacar a última história dessa HQ. E que pode parecer meio bizarro, mas tem muito a ver com o mundo real. Você leu o título desse vídeo, ou a thumbnail? Pois é, neste quadrinho tem um alienígena fazendo turismo espacial. Defendendo isso, na verdade. O que acontece? O nosso querido Quarteto Fantástico percebe que está chovendo uma coisa estranha. Algo estranho está caindo do céu, como se fosse uma bola de beisebol, só que invisível. Olha como é que fica a cara do Senhor Fantástico, né? E ele é elástico, né? Ele tem poder de elasticidade, então ele fica todo torto, coitado. Então o quarteto decide averiguar. Temos aqui uma explicação do Tocha Humana. O Tocha Humana acha que o Senhor Fantástico explica as coisas de um jeito muito chato, o que muitas vezes é verdade, e ele decide explicar. O que acontece? É uma invasão alienígena. Só que as naves dos alienígenas, com eles dentro, são minúsculas. São de um tamanho extremamente minúsculo. Faz o Homem-Formiga parecer gigante. Claro que o Quarteto Fantástico tem uma nave que encolhe e vai conhecer tais alienígenas. E eles descobrem que um alienígena sobreviveu. Este alienígena é esse bicho com cara de polvo, que desde o início não demonstra ser alguém muito amigável. Na verdade, esse bicho feioso é um alienígena multibilionário no planeta dele. O problema é que, como tal bicho escroto cara de polvo explica, o planeta dos polvos ambulantes está colapsando, está destruindo. Por isso, os polvos alienígenas decidiram dar no pé. E o próprio polvo alienígena diz que ela, no caso, né, é uma polva. O feminino de polvo é polva? Não sei. Enfim, ela mesma explica que foi com a ajuda da minha mineradora que nós escavocamos a porra do nosso planeta até ele quase ser destruído. E agora não resta muita coisa. Por isso a gente vazou de lá. Nós, os ricaços, primeiro, obviamente, porque nós somos ricos e nós herdamos todo o nosso dinheiro. Meritocracia, claro, né? Meritocracia de herdeiro. E nós estamos fugindo de quem está atrás da gente. E sim, o polvo alienígena diz que defende que os ricos possam fazer turismo espacial, possam fugir do seu planeta que eles mesmos destruíram. E sim, eles podem pegar uma nave e viajar para onde eles quiserem, porque eles são ricos. Olha que criaturinha legal, não é mesmo? Caramba, isso é incrível como isso não tem nada a ver com a realidade do nosso planeta. Cara, é incrível, incrível, incrível. No final da história, o quarteto encontra mais uma nave, dessa vez com um bebê alienígena, né? No melhor estilo Moisés, um bebê que foi deixado numa cesta, no caso uma nave, para ser encontrado por alguém que possa criá-lo da maneira mais adequada.
não é mesmo? Pois é. Uau! Pois é, essa é a história que fecha esse encadernado Quarteto Fantástico, A Sorte Favorece os Fantásticos, o quarto encadernado da coleção do Quarteto Fantástico, escrita pelo Ryan North. Essa é a história que fecha a edição. Antes dela temos outras historinhas interessantes, por exemplo, uma história que faz uma homenagem às antigas revistas Pulp e às antigas histórias de detetive. E essa história ela é colorida em preto, branco e vermelho. E é linda, que história maravilhosa. A arte dessa história é deslumbrante. É muito da hora. E essa história faz uma homenagem às histórias de detetive. Claro, a Mulher Invisível é, né, a garota gostosa que vai contratar o detetive. Só que quem é o detetive dessa história? É o Coisa? É o Senhor Fantástico? É o Tocha Humana? Não! A detetive dessa história é a Alicia Masters, a namorada do Coisa. E cara, que história legal. É uma maluquice. O final dela é uma maluquice, mas é uma maluquice que funciona. E também tem a história do Coisa e do Tocha Humana tendo que arranjar um emprego num supermercado. E essa história, ela tem um desfecho muito interessante, que é o seguinte: um paparazzi blogueiro metido a Mauricinho, na verdade, acho que não é metido a Mauricinho, tá mais metido a hipster, vai ver o que aconteceu com o Tocha Humana. E ele quer explorar o fato do Tocha ter que arranjar um emprego, como se isso fosse algo decadente, como se isso fosse algo abaixo de ser um super-herói. E o Coisa vai lá e é claro que ele vai defender o amigo. E ele defende com uma lapada. Escuta só. Você tá diante de um dos melhores caras que eu conheço. O tipo de cara que abriria a mão de qualquer coisa se ele achasse que isso fosse te ajudar. E você tá zombando dele pelo quê? Por trabalhar, trampando para ajudar duas famílias, sendo que ele nem tem ligação com uma delas? Pois é. Olha só. Quem diria? Super-heróis também são gente, também precisam trabalhar, também precisam pagar as contas. E não é vergonha nenhuma isso. Pois é, quem diria, não é mesmo? Ter um trabalho honesto não deveria ser motivo de piada em nenhum lugar do mundo. Pois é, e essa HQ deixa isso bem claro. Também tem uma história envolvendo vampiros, que tem ligação com uma outra saga da Marvel lá, de vampiro. Mas o legal é que o Ryan North, ele faz uma história que se passa nessa linha do tempo da saga da Marvel, mas que dá pra ler só ela. Dá pra ler só a história que tá aqui dentro. Não precisa correr atrás de outras revistas. E eu acho isso ótimo. Enfim, esse era o recadinho que eu queria dar pra vocês. O nosso planeta é único. E é bom nós começarmos a cuidar dele. Sigo acompanhando a fase do quarteto do Ryan North e continuo adorando. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço, valeu e até mais.